Recentemente eu tenho analisado o meu portfólio com um olhar um pouco mais crítico, e eu percebi que, embora eu tenha sim personagens nele, eles estão relacionados a outros elementos, a projetos maiores, como environments, keyframes, props e por aí vai. E eu acabei sentindo falta de um projeto redondinho, um projeto fechadinho, focando só em personagens. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou compartilhar com vocês cada etapa do meu processo. A ideia aqui não é ser um tutorial técnico, mas sim só compartilhar como é o meu fluxo de trabalho mesmo. Talvez isso ajude vocês, talvez não, mas de qualquer forma vai ser divertido a gente fazer isso junto. Então, sem enrolar mais, bora pegar a caneta e desenhar. Então vamos lá para a primeira etapa do projeto, que é sempre ter uma boa base de referências. Não importa se é para um projeto pessoal, como é o caso de agora, ou se é um projeto profissional, se eu estivesse destinando ele para algum estúdio, para alguma empresa, para algum cliente, tanto faz, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar uma guerreira dos sonhos, e ela vai ser para um jogo de MOBA. Muito importante ter a mídia para qual o seu projeto vai ser destinado, para te não fazer algo completamente sem rumo, certo? Esse projeto vai ser uma continuação de um que eu já estou levando, já estou tocando. Aqui a gente está vendo o primeiro personagem que eu criei, que é para representar esse arquétipo do rei. Ele seria o rei dos sonhos. Então eu trouxe alguns motifs que eu posso futuramente falar com um pouquinho mais de calma sobre motif, mas basicamente são formas de dar mais profundidade ao seu design. Então procurar uma coisa que remeta a outra. O que remete a sonhos para mim? Nuvens. Então eu explorei nuvens nesse caso, pijamas também remetem a sonhos, explorei aqui estrelas, e no caso de hoje eu quero entrar com um pouquinho mais de calma, trabalhar ainda com mais profundidade nessa questão dos céus. Então talvez asas que levem aos céus. Não sei, vamos ver com calma hoje, trabalhar isso na questão das explorações. E aqui está o cerne das referências, que são referências culturais. Então eu tento sempre pegar referências baseadas na vida real, fotos ou desenhos de livros históricos, aqui por exemplo da Mesopotâmia, referências do Oriente Médio, um pouco da Ásia, referências mais funcionais. Vou me basear quase todo o meu design nessas referências que vocês estão vendo aqui. Evito ao máximo pegar referências de outros artistas, porque senão eu acabo criando um design genérico, algo pastiche, algo que já foi criado por outra pessoa, mesmo que subconscientemente a gente acaba repetindo as mesmas soluções. Sobre cenário, eu acho bacana você já pensar aonde a sua personagem existe, onde ela vive, porque isso não só vai influenciar na maneira como ela age, mas também no próprio design dela. Como ela usa suas roupas, que roupas ela usa, como ela arruma o cabelo, tudo isso é muito bacana. Então ainda nessa questão do Oriente Médio, eu pensei nesse lugar mais desértico, construções sobre as rochas. Então aqui, por exemplo, pode ser uma referência para o palácio, essa cidade movimentada, grandiosa. Essas referências do quadrinho do Sandman também é muito bacana, que já representa essa ideia desse palácio, desse reino onírico. Agora falando sobre formas e função e contrariando o que eu acabei de dizer, aqui a ideia sim é pegar como outros artistas resolvem isso, porque como eu falei, é um projeto de um jogo MOBA. Então eu tenho que saber como outros artistas trabalham um jogo MOBA para não criar algo completamente fora dos padrões. E por fora dos padrões eu quero dizer não funcional. Então aqui, por exemplo, eu separei algumas referências. Percebam como esse personagem não só tem uma silhueta muito clara, como ele tem muitos ângulos, ele tem essa shape language bem angulada, formas muito pontiagudas, esse ombro, por exemplo, a maneira como ele resolve aqui o antebraço. Percebam também como cada elemento que ele adiciona no design, por exemplo, a luva. Ao invés de ser uma luva contida na silhueta, uma luva discreta, não, ele estruda, ele puxa essa forma para fora. A gente pode perceber isso em basicamente tudo, na alça, no sapato, até em outros designs que ele faz. Percebam como essa ombreira ela é estrudada para fora da forma. Aqui umas referências de acting, então como que esse personagem luta, como ele se comporta, é sempre muito importante ter isso em mente também. E agora com boas referências separadas a gente pode começar a desenhar. Nessa segunda parte, a gente finalmente começa a colocar a mão na massa. Antes de qualquer detalhe do design, eu gosto de começar explorando a personagem em diferentes poses. Aqui a minha preocupação não é com acabamento ou com micro detalhes, mas sim com algo mais essencial. A silhueta. A silhueta é a base de qualquer personagem. Se a pose funciona bem em preto e branco ou com 2 valores só no recorte, sem precisar de nada a mais, isso significa que ela já está comunicando bastante. E é isso que eu busco nesse início. Uma leitura clara,
forte e que defina bem quem é essa personagem antes mesmo de pensar em acessórios, roupas ou a expressão facial. Como o corpo dela comunica é muito mais importante. Repara que eu estou variando bastante os shapes grandes do corpo. Eu não quero simplesmente desenhar 5 poses iguais com pequenas diferenças ou 5 silhuetas parecidas. Eu quero explorar contrastes, como ela se movimenta, como ocupa espaço, como o corpo dela pode transmitir atitude, personalidade ou até mesmo função dentro de uma história. Esse é o momento de ser solto, de não se prender a micro detalhes. Quanto mais livre você estiver, mais chances tem de encontrar algo bacana, uma ideia interessante e que funcione com seu objetivo. Eu penso quase como um escultor. Eu estou esculpindo a massa principal da personagem. Depois, mais pra frente, eu lapido as superfícies, começo a encaixar ornamentos e penso nos refinamentos. Esse é um exercício bem solto, quase como um brainstorm. Eu não estou pensando se o desenho tá bonito, eu estou mais procurando possibilidades. E no fim, quando eu coloco elas lado a lado, fica muito mais fácil de escolher qual versão tem mais força e traduz melhor com o que eu quero. Então é isso, eu busco a primeira etapa, capturar a essência, ter uma base clara e forte. Depois, na próxima etapa, na próxima parte, eu pego a silhueta escolhida e começo a refinar por cima. Mas por enquanto, o mais importante é deixar a ideia respirar e explorar caminhos diferentes. Concluímos agora a primeira etapa do projeto, temos 5 silhuetas diferentes. Eu vou seguir com todas, eu gosto bastante delas, mas em especial com essas 3. Essas 2 aqui eu vou seguir com elas porque às vezes tem um potencial guardado que a gente pode descobrir se a gente detalhar elas um pouquinho mais. Eu não vou muito a fundo nos detalhes, mas dá pra gente levar elas um pouquinho mais no próximo nível. Já essas 3 aqui, o porquê que eu gosto tanto delas? Essa aqui eu acho que ela tem essa fluidez muito bacana da asa dela. Eu acho que funciona muito bem, acho que cria um ritmo visual bem interessante, ao mesmo tempo como ela tem essa pose meio de obrando, que nunca erra, essa pose sempre funciona com o quadril mais para frente, assim, as pernas mais para trás, e ao mesmo tempo ela tem esse olhar meio soberbo, olhando de cima para baixo, a maneira como ela segura a espada, a maneira como ela segura essa asa, então eu posso explorar bem esse gestual forte, né? O gestual não precisa ser só na pose, pode ser, às vezes a mão dela comunica muito mais que o rosto. Então saber explorar isso eu acho que pode ser bem interessante. Já nessa aqui do meio, ela passa a personalidade que eu quero, mas ela puxa um nuance um pouco mais para a questão de firmeza. Então eu explorei esse shape mais sólido nela, ela é mais quadradona, os shapes internos dela são mais quadrados. Aqui mesmo eu quis repetir o mesmo shape de baixo, ao mesmo tempo ela tem este olhar mais rígido, mais firme, a cicatriz que pode comunicar bem essa história dela. Eu vejo bastante potencial nesse sentido, eu acho que está bem interessante se a gente seguir por essa linha, talvez nós cheguemos em algo bem bacana. Já nessa daqui, eu gosto muito pelo potencial icônico que ela tem. Ela de todas, com certeza, é a mais solta, assim, eu desenhei ela bem por cima, mas ela tem esse potencial de shapes mais icônicos. E como nós estamos falando de um jogo de MOBA, um jogo que nós vamos ver o personagem de longe, é importante que ele tenha esse visual mais icônico para ser reconhecível, não só pelas cores. Às vezes você acaba forçando muito nas cores, fazendo uma cor muito forte e acaba ignorando que todo o design dela tem que comunicar isso. Então essa aqui, por mais que ela esteja bem solta, eu vejo bastante potencial. Esse cabelo também, como vai ser uma câmera de cima para baixo, o cabelo pode comunicar isso muito bem, vai ter um contraste bem bacana com o fundo. Então, agora vamos seguir com elas, eu vou detalhar um pouco mais todas elas, mas vamos ver se a gente consegue ir mais a fundo nessas 3 e talvez a gente chegue em algo bem bacana, levar para as próximas etapas, aí a gente escolhe uma e define ela ainda mais. E agora que eu escolhi qual das silhuetas que eu mais gostei, é como se fosse, beleza, a alma tá aqui, agora é dar corpo para ela. Eu pego a silhueta que eu escolhi e começo a limpar, é um processo de escavação, similar ao da escultura, né? Eu vou trabalhando das formas maiores, refinando mais a silhueta e vou para as formas menores, as formas internas. Começo a usar a line também, não para contornar, mas mais para separar volumes, definir onde termina um braço e começa uma roupa, sugerir materiais. Eu defino mais a função dela, a expressão e por aí vai. Ainda não é
é sobre o detalhe em si, é sobre organização. É aqui que a personagem começa a ganhar nuances, aqui já começam a aparecer mais pistas sobre ela, sobre a personalidade dela, como ela se veste, a arma que carrega, a fluidez dessa asa. Ainda é uma sketch, não está finalizado, mas já dá uma boa sensação mais clara de quem ela é, nessa etapa que a personagem começa a ganhar corpo de verdade. E eu fiz o mesmo processo de refinamento para as outras silhuetas e com isso o nosso board de explorações está pronto. Primeira etapa do projeto oficialmente concluída. Aqui o que eu fiz? Eu segui o mesmo processo que eu mostrei para vocês dessa personagem, usei a linha, separei os valores, fiz isso com todas, né? Então deu para definir bem melhor, trabalhei melhor a expressão de cada uma. Essa aqui ficou bem interessante, eu gostei bastante dela. Aproveitei para trabalhar os props dela, né? Então as armas, para mostrar de outros ângulos como seriam, para não esconder no próprio design dela, né? Que às vezes a gente desenha uma pose e a própria pose esconde elementos muito importantes. Então aproveitei para trabalhar isso por fora e trazer mais interesse visual para o projeto, né? Deixar o projeto com mais valor. Aqui era para fazer essa foice, só que a foice já estava representada no design, então para enrolar eu fiz com esse tecido que ela carrega no pescoço, né? E aqui eu aproveitei para mostrar as asas dela de costas. Cara, entre todas essas daqui, agora acho que fica mais tranquilo de escolher. Eu vejo bastante potencial nessa daqui. Eu acho que vai ser com ela que a gente vai seguir mesmo. Agora, a próxima etapa, a gente vai começar a explorar as cores. Então, vamos criar algumas variações diferentes de cor e ver com qual delas a gente pode levar para a parte de polimento, acting e para as próximas etapas. Acho que estamos chegando em uma coisa bem bacana, hein? Vamos continuar isso aqui. Beleza, agora que a nossa personagem ganhou um pouco mais de forma, a gente tem uma noção dos elementos dela, a gente começa a deixar isso aqui um pouco mais interessante. Vamos partir para as cores. Essa parte para mim ela é mais intuitiva, tem sim umas regrinhas bem práticas que eu uso, mas eu não me prendo a elas, tá? Eu começo gerando umas 4 ou 5 opções bem rápidas. O meu objetivo aqui não é acertar de primeira, é explorar, deixar a mão solta e ver o que aparece. A primeira coisa que eu olho é se o contraste ainda está funcionando, a silhueta ainda está funcionando. Dá para entender a diferença de materiais, ler os elementos, mesmo de longe, só com manchas de cor. Se não der, eu descarto na hora. A cor tem que trabalhar a favor do design, não contra. Depois eu penso na paleta do projeto. Se fosse um jogo, como que essa personagem iria se encaixar no mundo? Ela iria se destacar demais, que é o objetivo aqui, ou ela iria sumir no cenário? Eu busco uma cor que tenha personalidade, mas que também faça sentido no universo onde ela vive. Na real, eu nem sempre sei exatamente por qual cor começar. Às vezes eu jogo uma cor qualquer, como esse verde aqui, e aí eu vou tentando equilibrar com outras cores, como o amarelo, até ficou um pouco carnavalesco demais, mas essa questão do explorar, explora ideias, dá uma pirada. Às vezes tu lembra de um filme que tinha uma cor, aí tu mistura com outro elemento, tenta fazer funcionar, é conversar com a tua própria arte. O negócio é não ficar parado pensando demais. É uma escolha bem prática e um pouco emocional também. No fim, a cor certa é aquela que ajuda a contar a história do teu personagem e que seja interessante de olhar. Nada complicado demais, não pensa demais, só explora, brinca e aqui funcionar, mete bala, segue com ela. E aqui estão as nossas 4 explorações de cor. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente comentar e a gente escolher com qual a gente vai seguir. Cara, eu acho que a gente vai provavelmente seguir ou com essa primeira aqui ou com essa última. Eu acho essa segunda aqui, eu acho que ela também tá bem interessante. Eu acho que ela funciona, passa esse visual mais onírico. Essa aqui eu acho que ela ficou um pouco fora de tom, ainda mais pro cenário que eu imagino ela. Não acho que vai se encaixar muito bem, mas talvez funcionaria com uma base de cores por uma outra skin futuramente, né? Então eu gosto mais dessas duas porque eu vejo um potencial icônico maior nelas. E falando agora sobre o conceito, eu disse que cor é mais feeling, né? Não existe tanta regra assim para as cores, né? Mas um conceito bem bacana que talvez ajude vocês é o de tônico, dominante e ascendente. O que é isso? São formas de você trazer um ritmo visual, um equilíbrio de cores melhor tanto para o seu design quanto para uma ilustração. Isso era bem usado por pintores clássicos. Então, como que isso funciona nesse caso? São 3 cores. A cor tônica, que vai ser a primeira cor que vai vir à sua mente quando você pensa no personagem. Então, nesse caso aqui é o laranja. Quando eu olho para essa personagem de cara, já me vem esse laranja na mente. Nós temos também a cor dominante, que é a cor que ocupa o maior espaço da imagem,
Então aqui a gente pode considerar que a cor dominante seria... Dá para criar meio que uma massa, já que são tons cromáticos bem dessaturados e bem próximos, que é o corpo dela com essa calça mais acinzentada. Então a gente pode criar meio que uma massa de valores, agrupar os dois, uma massa de cores, e considerar isso a cor dominante dela. E tem a ascendente, né, que seria a cor accent, que é aquela cor que ocupa um espaço bem pequeno na imagem, mas que ao mesmo tempo ela se destaca, ela tem uma saturação mais forte e traz um contraste muito mais forte, que no caso dá para considerar que é esse azul aqui. Então, como eu acho que essa aqui equilibrou melhor esses três elementos, criou esse ritmo e ao mesmo tempo tem esse potencial icônico, eu acho que vai ser com essa aqui que a gente vai seguir. E agora a gente vai para minha etapa favorita do projeto, que é o acting. A gente vai pegar a nossa personagem, que até então está com poses estáticas, está em poses estáticas completamente parada, e vai mostrar ela em outras situações. Como é um jogo de luta, eu quis mostrar ela lutando. Então, de cara, quando eu pensei na asa, quando eu pensei que ela fosse ter asas, eu sabia que serviria sim como um elemento estético, então seria algo para quebrar a silhueta dela, evitar que ela fosse só uma mulher, ter um elemento mais fantástico. Também como a questão do motif que eu mencionei anteriormente, para remeter a outra coisa, remeter aos sonhos, mas também eu queria que tivesse uma função. Então, de cara, eu já pensei em duas funções que poderia ter. A primeira seria essa que eu estou desenhando agora, através dessas manchas, fazendo uma sketch bem solta, mostrando ela usando essas asas, envolvendo o corpo dela como defesa, mas ainda dá para ir além, dá para usar isso como um reflexo da personalidade dela, que o acting é isso, é para mostrar ainda mais essa personalidade dela. Então, ela defende só a parte inferior do corpo, a parte superior ela defende com as mãos, e não é como se ela poderia estar envolvendo o corpo inteiro dela, mas ela está se preparando para devolver esse ataque. Então, tente sempre reforçar a personalidade dela nesse acting, puxar mais esses elementos, contar mais história, porque a nossa função aqui é contar histórias, é servir de referência para a pessoa, né? No caso, um animador que poderia pegar isso e levar isso para um jogo. E agora partiu pro ataque. Aqui o negócio é capturar o ritmo da luta. Fiz essa sequência de sketches até com um zoom out bem solto mesmo na mancha, capturando só a silhueta dela, porque o que importa é o gestual. É o fluxo, como se eu estivesse rabiscando uma coreografia dela no ar. Um movimento que puxa o outro, que vai puxando o próximo e vai fazendo esse sentido visual. Direto eu apago um, começo o outro do zero. A mão fica solta mesmo e eu deixo a pose anterior de estar a seguinte. Sempre pensando em como manter a leitura da silhueta clara, mesmo com movimentos mais rápidos. No fim das contas, essa sequência toda não é sobre, desenhar cada golpe perfeitamente. É mais sobre mapear a energia e a personalidade dela em qualquer movimento. E é isso que vai guiar qualquer outra etapa, qualquer outra pessoa que for pegar essa arte depois, um animador, por exemplo, que vai levar isso pro jogo. E nessa próxima pose aqui, o objetivo era fazer algo bem mais massa velho, bem mais maneiro, assim, com a perspectiva vindo de cima, tanto que eu começo pela mão dela, foi uma pose bem desafiadora de fazer, eu errei ela várias vezes, eu tive que apagar, começar de novo, mas no fim eu acho que funcionou, deu um ritmo maneiro, e ela serve mais como uma referência para ver se a personagem funciona em perspectivas mais exageradas, e também caso algum dia eu queira fazer uma splash page dessa personagem, talvez seria uma boa referência, uma pose que eu consigo ver funcionando numa splash page, numa load screen assim. E eu acho que esse ângulo ele cria um ritmo visual bem legal, ele puxa o nosso olhar pro rosto dela através do bastão. Essa foi a minha ideia, usar o bastão para criar esse ritmo visual, puxando para a expressão e distorcer bem a expressão dela, fazer uma coisa bem forçada. E até essas asas recolhidas acho que funcionam bem como uma moldura natural pro corpo, ajuda a manter uma silhueta legível mesmo com a distorção. E agora mudando totalmente o clima, eu vou fazer uma expressão mais tranquila dela, assim, deixar ela longe da batalha. É interessante como mudando só alguns detalhes, o canto da boca, a inclinação da sobrancelha, a gente consegue contar uma história completamente diferente. Faltava um sketch com mais um no rosto, um close para mostrar esses nuances, sem a distorção da ação. É importante ter esses estudos também, até para mostrar outro lado da personagem, além da guerreira. E agora a gente vai pegar tudo, juntar, fazer um board e começa a definir os elementos melhor com a linha. E de novo, a linha aqui não é contorno, ela é uma ferramenta de organização. Ela separa o volume, ela define a textura, reforça a hierarquia do que é importante e o que não é no design. Ela me ajuda a definir melhor o meu desenho e melhora também as minhas sketches. E é com esse conjunto aqui que a gente vai fechar o pacote da personagem, mostrando ela em ação, quietude e pronta para o ataque também.
E aqui está o nosso board de acting. Fiz aquela apresentação assim, segui a mesma linguagem do que a gente já tinha feito para o resto. Dei uma polida um pouquinho mais fora das câmeras aqui na mão em primeiro plano, mas nada demais, tá vazado, ainda tem esse aspecto meio sketch, até porque não faz sentido numa linha de produção, isso aqui teria que ser feito em pouquíssimo tempo, então não tem por que eu passar horas nisso aqui, é para manter ainda assim como uma sketch. Eu trabalhei assim 1h30 a mais com a câmera desligada, refleti aquela apresentação que a gente já tinha feito nos outros, coloquei essa cor na asa para trazer esse tchanzinho a mais, acho que ficou bem charmoso, com essa ring light pegando no rosto dela. Segui o mesmo processo para os nossos combos, né? Então fiz basicamente a mesma coisa, apresentação, defini um pouquinho mais, coloquei algumas anotações visuais, como aqui ataque com a asa, girando, partindo o inimigo ao meio, fiz um sketchzinho bem solto de um inimigo genérico, mesma coisa para cá. E com isso concluímos mais essa etapa. Agora o que a gente vai fazer é preparar um model sheet, um turnaround da personagem. Então bora para a próxima etapa, que eu estou gostando bastante do resultado. E agora chegou a hora que vocês mais estavam esperando. O turnaround, o model sheet, a parte mais divertida e prazerosa de todo o processo de criação de um personagem. Brincadeira, só que não. A real é que é um processo bem metódico, bem chato, e eu vou poupar o tempo de vocês. Mas é sério, é uma etapa bem importante, então façam aí. É a base para tudo que vem depois, faz toda a diferença num portfólio, mostra que você é capaz de fazer todas as etapas do processo, seja para passar por uma próxima de modelagem 3D ou simplesmente para manter a consistência do seu personagem. Então não deixem de fazer os seus model sheets. E a ideia do model sheet é justamente ser o mais simples possível. Então se a gente vê aqui, eu não usei grandes variações de linha ou luz e sombra muito complexa, não tem nenhuma sombra aqui para falar a verdade. É ser o mais simplista possível para a próxima pessoa que vai pegar aqui, seja um modelador 3D ou algum animador que vai usar isso aqui para ter certeza da coesão visual. A gente não quer atrapalhar o trabalho dessa pessoa, a gente quer facilitar. Então às vezes quando você pega o seu personagem e coloca ele numa pose muito complexa ou com uma luz e sombra que afeta muito o design ou com alguns elementos importantes do design escondido, a gente acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então nessa etapa aqui, que é, sinceramente, essa aqui é uma das etapas mais importantes no processo, o meu trabalho foi justamente exemplificar tudo. Então eu separei o brinco dela, separei não sei o nome disso, essa presilha que ela carrega no peito para prender a roupa, mostrei a expressão dela de uma maneira mais neutra, mesma coisa pro rosto dela de perfil, mostrei a arma dela em outra posição, né? Agora eu vou trabalhar um pouquinho a mais, eu quero adicionar alguns desenhos nesse brinco, fazer umas firulas assim, para não ficar uma coisa chapada e sem graça. Mas a nossa base do model sheet está aqui, acho que funciona bastante e com isso a gente consegue agora fazer a versão final polidinha, bonitinha do nosso desenho na pose que a gente escolheu, mas não ignore essa etapa. E agora é a parte que eu sei que você mais gosta, que é o polimento. A gente vai pegar a nossa personagem, que até então é só uma sketch, e vai dar aquela refinada monstra nela. Mas sinceramente, é a etapa mais inútil aqui. Isso aqui não tem necessidade nenhuma numa produção de um jogo. Eu mesmo nunca precisei fazer isso. Para não dizer que eu tô mentindo, eu fiz uma vez só, que foi quando os concepts que a gente fez pro jogo iam para as telas de crédito, que no fim não aconteceu, né? Era planejado fazer um artbook futuramente. Mas fora isso, nunca precisei usar isso na vida. Um turnaround, por exemplo, tem muito mais valor na produção do que essa etapa, mas sinceramente é ela que vai ficar bonita na capa do teu ArtStation, então vale a pena fazer. E agora falando sobre a técnica em si, basicamente é bem simples, eu vou trabalhando os materiais, começo a puxar luz e sombra, começo a separar melhor, por exemplo, essa asa dela tem essa certa translucidez, começo a trabalhar um pouco melhor essa textura, começo a separar um pouco melhor, trabalhar luz e sombra, até refinar problemas de desenho mesmo, como nessa roupa dela que eu não estava gostando, começo a explorar outras cores, outros elementos na calça e vou refinando mesmo, pego o design original, tento mudar o mínimo possível, pois a base já estava funcionando e incrementando, às vezes trazendo mais elementos menores, como o brinco, pulindo cada vez mais até chegar em algo que funcione sem perder a essência do original. A gente vai afinando até ficar redondinho. E com isso concluímos a última etapa do nosso projeto, que é trazer esse polimento, esse render para nossa personagem, trabalhar as texturas. Então eu fiz essa translucidez na asa. Também melhorei um pouco do design
dela, porque eu senti que a roupa original tava com muitas dobras, tava assim muito complexa para um projeto de um jogo MOBA, tava até um pouco distante com o resto do design dela. Então eu dei essa simplificada nas dobras, no tecido, até porque vai ser um modelo low poly, né? Se isso aqui fosse para frente, fosse para um jogo mesmo, seria um modelo low poly, então não caberia tantas dobras na própria roupa dela. Trouxe esse shape mais interessante para asa, esse tecido meio que se abrindo, e basicamente foi isso. Fui renderizando cada vez mais, trouxe variações de cor, e eu acho que podemos dizer que o projeto está concluído. E com isso concluímos o projeto. Devo admitir que eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Eu acho que a gente conseguiu criar uma personagem aspiracional, e o mais da hora é que exatamente esse processo que eu sigo quando eu tô fazendo um concept para um jogo, para uma animação e por aí vai. E se esse vídeo te ajudou, talvez tenha te inspirado de alguma forma, te incentivado, considera deixar o like, se inscrever no canal. Quando eu pensei em gravar o primeiro vídeo, eu tava em dúvida se eu gravava em português ou inglês, mas aí eu lembrei que lá no longínquo ano de 2016, quando eu tava começando dando meus primeiros passos no desenho, eu não sabia nada sobre arte, nem sobre desenho, nem inglês. E foram os canais aqui no YouTube brasileiro que me incentivaram, me ajudaram a dar os meus primeiros passos. Por isso eu senti que era minha vez de retribuir e ajudar essa comunidade incrível. O projeto final vocês podem conferir no link aqui embaixo. Deixei o post completo lá. Comenta lá para eu saber que você veio aqui do YouTube. Deixei o link também do meu Instagram. Lá eu posto trabalhos que nunca vêm para cá, nunca vão para nenhuma outra rede social. Posto novidades dos vídeos direto por lá. Aviso quando vai ter live, inclusive na última live a gente fez uma ilustração do zero. Foi muito massa bater um papo com o pessoal. Vamos fazer algumas lives estudando para ajudar vocês também. E já fica o convite para os próximos vídeos. Quem sabe a gente pega essa personagem e transforme ela numa ilustração completa. Valeu!